Prezados, estimados irmãos e irmãs, neste momento nós vamos dar início à nossa santa reunião de oração. Eu apresento a todos a minha saudação com a paz do Senhor, desejando-lhes toda a bênção e a graça do nosso bondoso Deus, nosso Pai, a bênção de Jesus, nosso Senhor, a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, assim como também a preciosíssima bênção e unção e virtudes do Espírito Santo de Deus, que se faz presente através de todos esses santos e nos cobrem com muitas virtudes, unção e inspiração. Da mesma forma, eu assim desejo e rogo aos nossos irmãos internautas, e eu saúdo também com a paz do Senhor, para que sejamos todos unidos, participando de uma reunião de oração com muito amor, com muito carinho e com muita santidade. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião e os convido a pôr-se em pé para nós entoarmos o corim de número 1, Igreja Forte. Todos em sentido de oração, com toda reverência, oramos. Glorioso e onipotente Deus, nosso Pai, Senhor, neste momento, aqui estamos unidos na Tua Igreja, em Seu tabernáculo santo, unidos na mesma fé e no mesmo Espírito, elevando o nosso sentimento a Ti e a todo o Seu reino santo, como a todos os Teus santos e anjos, porque viemos com grande alegria em nossos corações ao templo do Senhor, para aqui Te adorar, venerar, bendizer e enaltecer o Teu nome, como também a Tua santa e gloriosa presença entre nós, porque cremos que o Senhor nos contempla dos céus, do Seu trono de glória, e nos aproxima, porque nós verdadeiramente fazemos parte dos Teus filhos. É uma parte dos Teus filhos que está aqui reunido neste templo, nesta hora. E que também muitos que estão se conectando conosco para participar desta reunião também estão em sentido de devoção. Agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, pela vida, pela paz, pela saúde, pelos ensinos e conselhos que tem atribuído a nós com tanto amor e carinho, querendo ver-nos bem-sucedidos, triunfando neste santo caminho, vencendo as lutas e obstáculos que vão surgindo, mas sempre mantendo entre nós a dignidade de sermos nesta terra pessoas honestas, justas, bondosas, caridosas, que compartilhamos o amor entre todos nós e amamos-nos uns aos outros, assim como o Senhor Jesus nos ensinou. E com isto nós cremos que o Senhor Deus determina que os seus santos e anjos sejam designados a vir nos abençoar, nos ajudar e nos acompanhar.
como a própria mensagem de hoje nos mostra, a existência dos santos, o seu poder e também a presença dos mesmos em nossas vidas, para nos ajudar a vencer, para nos proteger, para nos incentivar e nos estimular o amor, a devoção e até mesmo o fervor em nossa fé e até mesmo em nossa própria vivência cotidiana. Nós entregamos a nossa reunião nas tuas mãos, ó Santa Avó Rosa e querido profeta irmão Aldo, para que nos dirijam, nos inspirem, nos acompanhem, tanto o trabalho deste púlpito, como também dos demais que têm o seu ministério a cumprir, e tudo fazer para que a nossa reunião aconteça de forma harmoniosa, tomando conta de todos através da inspiração, juntamente os membros e até visitantes, internautas, todos que participam desta reunião, tenham a sabedoria divina, iluminada pelos céus, para o seu fortalecimento na fé, e que também suas devoções sejam edificantes para si mesmos e para a glória e a honra do nosso Deus e todos os seus santos e anjos. Declaro a nossa reunião de oração iniciada e consagrada, e assim és para o teu louvor, ó Pai, ó Jesus, ó santos poderosos, hoje e assim sempre, como fazemos em nossa igreja. Amém. Irmãos, vamos entoar o corinho de número 82, ó Espírito Santo. Ó Santo Espírito Divino Consolador, a Igreja Apostólica te adora, te rende louvor. Vem, ó Espírito de amor, unge o povo do Senhor com a celeste unção que lhe dá a divina perfeição. Manifesta a glória celeste, grande mestre ensinador, da fortaleza, fé e temor, Espírito Santo do Senhor, envia do alto céu da glória celestial. Santos e anjos do exército, da milícia angelical, Santo Espírito de Deus, nós consagramos-nos a ti. Somos teus, somos do Pai, somos um em Cristo Senhor. Amém. Irmãos, podem se assentarem, tomando seus lugares. Na sequência, ouviremos um hino em voz solo, o hino intitulado Igreja dos Céus.
Esta igreja apostólica é como astro na terra a brilhar, fulgurar como as estrelas nos céus. Esta igreja apostólica está ainda na terra, mas não é do mundo, é um pedaço dos céus. O mundo já está vendo a prova de toda verdade e não pode contestar, pois só aqui existe santidade. Ninguém pode negar, Deus conosco está, através da bênção gloriosa da Santa Bendita Vó Rosa. Despertem, homens em trevas, ouçam o clamor de alerta. Só o Consolador pode vos salvar e da condenação vos resgatar. Não percam a oportunidade de conhecer a verdade, a qual vos libertará, e o Consolador vos alimentará, e para o céu eternamente vos conduzirá, e para sempre tereis a santa vida no reino de glória infinita. Amém. Prezados irmãos e irmãs, na sequência, vamos proceder o levantamento das contribuições para o sustento da nossa Santa Igreja aqui nesta terra. No boletim datado em 7 de março, nós temos o apelo sobre as contribuições que nos incentiva, nos esclarece, nos ajuda a cada dia a entender melhor a razão das nossas contribuições, seus valores e tudo o que elas podem fazer e contribuir para que a Santa e querida Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo realizem a sua missão de salvar nesta terra. Prezados irmãos e irmãs, as ofertas e a obediência às leis divinas sempre foram frutos do amor e da dedicação de um povo consagrado a Deus, que sabe reconhecer o seu grande amor, sua bondade e seu grande poder em ampará-los e livrá-los de todo o mal. Toda esta bondade, amor e justiça foram manifestadas e reveladas nesta igreja através do glorioso ministério de Jesus, da Santa Vó Rosa, e coube ao Santo Irmão Aldo a missão de fazer valer sobre todos nós esta graça preciosa. Afirmamos-lhes para que todos os irmãos saibam dar muito valor a tudo o que está sendo lhes oferecido e que sempre reconheçam na sua vida
esta graça preciosa que possuem, pois as ofertas, os dízimos e a obediência são frutos do amor, da dedicação e do reconhecimento de cada apostólico, e também pelo dom da vida que possuem em sua alma, cuja graça lhes garante uma perfeita comunhão com Deus e os seus santos de grande poder, o que lhes dá o direito à eternidade de seu Espírito e também por tudo que está sendo feito em seu favor e de seu lar, para que possam vencer as lutas de cada dia. São por esses motivos que nós do Conselho Deliberativo temos a confiança e a esperança no povo apostólico em nos ajudarem a vencer todas as dificuldades e lutas que se apresentarem em nossa frente. Estimados irmãos e irmãs, precisamos do seu apoio financeiro, pois muitas obras se fazem necessárias e urgentes, a fim de continuarmos com o crescimento e a expansão da nossa amada igreja. Façam seu esforço e esperamos contar com suas ofertas, dízimos e ofertas especiais. Nós sabemos que nem sempre muitos irmãos podem fazer uma boa oferta, mas sempre que puderem, contribuam com amor e dedicação. E nunca se esqueçam que tudo o que temos vem de Deus e dos seus santos. A nossa luta continua muito grande. Mesmo assim, continuamos confiantes no povo apostólico e em seu amor, dedicação e união para nos ajudarem a levar avante a obra de nossa amada Igreja Apostólica. Tenham muita paz, saúde e felicidade em seu viver, com as bênçãos preciosas de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do santo e querido irmão Aldo. Então, irmãos, vemos que estas palavras são puras, verdadeiras e que naturalmente nos mostra a missão desta igreja, a missão dos nossos santos e o quanto eles querem ver os apostólicos bem-sucedidos, assim como tantos quantos venham a crer nesta verdade, nesta palavra, nestes santos, e passem a ouvir os conselhos desta igreja e praticarem com amor, com firmeza, com devoção, crendo que através de uma vida fiel nesta terra, honesta, justa e consagrada, é quando estão dando a oportunidade dos santos, dos anjos, do próprio Deus os abençoar e os livrar de todos os males, perigos e tantas coisas mais ruins que existem neste mundo. A missão desta igreja é esta, ó irmãos, e por isso lutamos com muito amor por todos. Contribuímos para manter a nossa igreja assim de forma assídua e constante com tudo que esta igreja tem organizado para levar as mensagens de paz, de amor, de carinho e de perdão a tantos quantos assim procuram a nossa igreja, os nossos ensinos e também a conhecer os nossos santos, que é a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Vamos assim, irmãos, firmes, unidos, levando a nossa igreja sempre avante, e seremos felizes e abençoados em todo o nosso viver. Amém. Fiquem com estas palavras sobre as contribuições. Eu vou fazer a oração para consagrar as mesmas e os irmãos curvem um pouquinho a sua cabeça. Querida Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, neste momento nós meditemos sobre as contribuições, o valor que as mesmas têm para a nossa igreja e para o reino dos céus, para que nosso bendito e amado Jesus possa cumprir a sua missão como veio ao mundo para salvar os sofredores, os humildes, e assim enviou o Espírito Consolador, que é a Senhora Vó Rosa, que formou e preparou o Santo Pastor para cuidar muito bem de sua Santa Igreja. E assim, tendo a igreja formada na terra, é o barco seguro
que luta para alcançar os sofredores, os que lutam pela paz, por uma vida melhor e também unida com o Senhor Jesus, com o Pai e com todos os seus santos e anjos. Mas é preciso o cumprimento de uma missão, de uma organização que possa transmitir seus ensinos, seus conselhos e ter os meios também, como temos nesta igreja. Tanto as nossas reuniões, como o nosso programa Hora Milagrosa, querida Avó Rosa, e entre outros meios que podemos levar sua palavra ao conhecimento da humanidade. Abençoa este povo, todos aqueles que lutam para manter esta igreja, dão suas contribuições, ajude-os, pois, e consagre as ofertas, e assim por tudo nós te agradecemos. Amém. As nossas irmãs irão passar pelos irmãos para que possam assim colocar a sua oferta na sacola, pelas quais também, em nome do irmão Aldo, os agradecemos. E eu vou ler uma mensagem, uma palavra que tem as nossas irmãs, mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher, que foi no dia de ontem, dia 8. Assim está aqui as palavras do Conselho Deliberativo a todas, em nome também, juntamente com o Ministério Apostólico, em nome do irmão Aldo. É comemorado a data de 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. É de grande valor o papel que a mulher tem desempenhado na sociedade e no contexto social. Ela é mãe, esposa, trabalhadora e dona de casa. Tem muitas responsabilidades e, em alguns casos, é provedora de uma família. Nós temos muitos exemplos de mulheres valiosas que cumpriram uma missão importante nesta terra, como Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, que foram vasos importantes para Deus o Pai e Jesus nosso Senhor. Elas nos deixaram exemplos belíssimos de amor, humildade, bondade e justiça. Corações nobres e puros que nunca deram lugar aos sentimentos mesquinhos desta terra. E mesmo sofrendo com as injustiças e com a maldade do coração humano, nunca se deixaram levar pelos sentimentos maus. Sempre souberam perdoar e com amor e bondade tentavam ainda salvar os maus de coração. Estas duas santas nos deixaram exemplos preciosos de renúncia, de perdão e de misericórdia. A Virgem Maria, à semelhança de Jesus, também perdoou aqueles homens que crucificavam o Divino Mestre e não guardou nenhum sentimento mau, mas humildemente aceitou o sacrifício de Jesus como obra salvadora do nosso Deus. Os mesmos sentimentos tomaram conta do coração bondoso da Santa Avó Rosa, mesmo sendo muitas vezes humilhada e desprezada por aqueles que tanto amou, soube perdoar até o último momento de sua vida. E por amor a estes e a esta igreja, deu-se em sacrifício vivo, sabendo que o seu sacrifício iria redimir milhares de almas para o nosso Deus. Nosso louvor e adoração à Virgem Maria Santíssima e à Santa Avó Rosa, que cumpriram na terra a verdadeira missão de mulher, sendo exemplo a ser seguido para o mundo e para as nossas irmãs apostólicas, a fim de serem felizes e abençoadas todos os dias de vossas vidas. Neste dia 8 de março, a nossa homenagem a todas as irmãs apostólicas, às ouvintes da Hora Milagrosa e a todas as mulheres que têm cumprido sabiamente a sua missão de mulher nesta terra. Parabéns, felicidades a todas. Amém. Na sequência, ouviremos mais um solo intitulado Homenagem ao Primaz.
Oh, meu primaz, como é imenso todo o carinho que sinto por ti. Anjo de luz, foi nesta terra um homem de Deus. Tua presença em minha casa, em minha vida, naqueles dias de angústia, de sofrimento, aliviou-me o tormento. Eu sou um dos milhares agraciados e do Senhor jamais me esquecerei. Clamarei o teu nome onde estejas, com a certeza de que vais me atender, pois nunca deixastes teus filhos sozinhos, enquanto na terra, de noite ou de dia, nem sequer dormia, pois ao nosso Deus insistente pedia. Pai, misericórdia, ó Pai, dos teus filhos aqui neste mundo. Pai, misericórdia, ó Pai, pois o mundo caminha sem rumo. Eis que hoje na glória estás, irmão Aldo, a nos ajudar. Eis que bem vivo estás, e em teu nome nós vamos cantar. Irmão Aldo, te pedimos, rogai por nós, por nossa vida, por nossa saúde, por nosso trabalho, por nossa família.
família apostólica. Amém. Ouviremos mais um solo, intitulado Reverência. Silêncio, respeito, amor, devoção e contrição. No templo do Consolador, sagrado é o momento de culto na reunião. Louvores, adorações a todo o poder do Pai presente na sede e nas congregações para unir ainda mais nossos corações. Dever sublime deste povo apostólico fiel, estar bem firme neste caminho até o céu, nos momentos em que nos reunimos na Igreja Apostólica, cantamos belos hinos, temos certeza que muitos anjos estão cantando e louvando, prestando glorificação ao poder da Trindade excelsa, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, tornando a reunião mais poderosa, santa, ungida, belíssima. Dever sublime deste povo apostólico fiel, estar bem firme neste caminho até o céu, nos momentos em que nos reunimos na Igreja Apostólica, cantamos belos hinos, temos certeza que muitos anjos estão cantando e louvando,
Ana de Ceusa, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, tornando a reunião mais poderosa, santa, ungida, belíssima, belíssima. Amém. Prezados irmãos e irmãs, eu quero agradecer a todos, mais uma vez, por sua vinda a esta santa reunião de oração, por estarem aqui presentes, participando da mesma. Muito nós os agradecemos, porque assim estão fazendo um grande esforço para participar da nossa reunião e cooperar em tudo, como também eu estendo os meus agradecimentos aos nossos internautas que estão nos acompanhando com a sua preciosa e maravilhosa audiência, com toda atenção, com todo amor, com todo carinho, esta santa reunião. E assim nós esperamos a sua atenção e também esclarecemos que a nossa reunião está sendo transmitida pelo canal do YouTube da Congregação de Taquara, Rio Grande do Sul. A nossa congregação está situada na Rua Farrapos, número 570, e as nossas reuniões são realizadas aos sábados, com início às 19h30 e aos domingos às 19 horas. E as reuniões de oração todas as quintas-feiras, com início às 19h30. Então, assim, os internautas, os que estão tomando conhecimento das nossas reuniões e desejarem estarem com sua presença presencial, participando de nossas reuniões, poderão vir e nós os receberemos com muita alegria, de coração abertos, e sentiremos-nos muito honrados com a sua presença, pois assim estarão optando por uma ótima escolha em sua vida, de participar de nossas reuniões e aprender junto conosco a vivência como verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Muito obrigado desde já por sua maravilhosa audiência e atenção. E em prosseguimento nós vamos meditar em uma parte muito importantíssima de nossa doutrina, que sempre nesta igreja foi ensinado nos a crer nos santos e nos anjos do nosso Deus, assim como nele, em Jesus e em todos os seus santos. Temos aqui a mensagem, eu vou transmitir, depois nós faremos uma reflexão sobre este assunto. Este boletim datado em 7 de março, os santos e anjos de nosso Deus. A Igreja Apostólica, também conhecida como Igreja da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, tem por princípios a fé na Santíssima Trindade Excelsa, formada por Deus nosso Pai, Jesus Cristo, Filho unigênito, e no Divino Espírito Santo. Em nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, o Consolador, e no Santo Profeta Irmão Aldo, e nos santos e anjos de Deus. Cremos nos santos e anjos de Deus porque são vivos e poderosos, auxiliam e obedecem a Deus. Quando designados pelo Criador, podem vir a esta terra para amparar os bons e humildes de coração, cooperando com Deus na missão de abençoar, salvar, proteger, realizar curas e milagres. Mas há muitos que não creem, nem nos santos dos céus, nem nos salvos santificados por Jesus, os quais receberam o galardão de servir e participar do poder de Deus e servi-lo em favor de seus verdadeiros filhos nesta terra. Entretanto, a doutrina
nos ensina que os santos são anjos e integram o reino dos céus e são portadores das virtudes do poder de Deus. Nas Sagradas Escrituras existem muitos exemplos que comprovam esta verdade e são narrados pelos profetas e pelos apóstolos. O santo profeta Daniel assim descreve: houve 3 servos de Deus muito piedosos, honestos, tementes ao Pai e obedientes, santificados, e eram como prefeitos das cidades da antiga província da Babilônia. E quiseram obrigá-los a adorar uma estátua ao invés do seu Deus vivo, o nosso Pai. E como resistiram à ordem do rei, este mandou trazê-los à sua presença. E em resumo disse-lhe: se não adorardes a estátua que fiz, sereis lançados na mesma hora dentro do forno ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam ao rei: não necessitamos de responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então o rei se enfureceu e mandou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou que lançasse os 3 filhos de Deus naquele forno de fogo ardente. Daí foram atados com as suas capas e lançados dentro daquele forno. Jogaram no forno apenas os 3. Porém, quando foi vê-los, o rei, surpreso e admirado, disse: vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E chegou mais perto da porta do forno de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. E eles saíram ilesos. Eis aí como o poder de Deus é representado pelos santos e anjos dos céus. Apenas um santo, revestido desse poder, que ficou ao lado dos 3 na fornalha de fogo ardente, os salvou da morte, pois saíram como haviam entrado. Noutra feita, o profeta Daniel viu que vinha do céu um varão vestido de linho, e este, chegando, disse-lhe: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O poder de Deus para guardar e ajudar o santo profeta era manifesto através daquele anjo. Assim afirmou nosso Senhor Jesus: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Altíssimo. Outra referência à manifestação do poder de Deus através dos anjos encontram-se na palavra de Jesus pronunciada no momento da sua prisão, como um dos que estavam com ele cortou a orelha de um soldado à espada. Disse-lhe Jesus: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia agora,
orar ao Pai, e que Ele não me enviaria mais de 12 legiões de anjos? O Senhor Jesus poderia ter se livrado da morte na cruz, mas não o fez para que se cumprisse as escrituras dos profetas e chegasse até nós todas as bênçãos prometidas a Abraão, e para que fôssemos libertados da maldição da lei, as quais foram abolidas por Jesus. Outro acontecimento que comprova a participação dos anjos do poder de Deus é o ocorrido com o amado apóstolo São Pedro. O rei Herodes, perseguindo a Santa Igreja Apostólica primitiva, depois de mandar matar Tiago, o irmão de João, mandou prender também a São Pedro. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Porém, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, São Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, algo que prende. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando o lado de São Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, andaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E São Pedro disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Vejam que a igreja permanecia em constante oração a Deus. E São Pedro era muito justo diante dos olhos do Senhor, por isso que se manifestou o poder de Deus através de um santo para livrá-lo. A fé que praticamos e ensinamos é genuinamente apostólica. Foi vivida e pregada por Jesus e deste passou para os seus apóstolos e discípulos. Em nossos dias, esta mesma fé nos é dada por Jesus através do Consolador e do Santo Pastor Irmão Aldo. Por isso cremos na presença dos santos e anjos para nos proteger e amparar e abençoar. O Senhor prometeu que São Pedro e os outros apóstolos seus haviam de assentar-se com ele no seu, ou seja, no céu, em 12 tronos. Ou melhor, que iriam ser revestidos de poder para reinar com ele. E assim participariam da glória ou da gloriosa obra de regeneração dos homens que ainda vivessem na face da terra e pudessem crer nele. E o apóstolo creu e guardou até o fim essa promessa, tanto que em sua segunda carta universal escreveu, dizendo: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestação, que significa conselhos, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo,
como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte, a morte do corpo carnal, tenhais lembranças destas coisas. Aí diz o apóstolo que no futuro, depois de sua partida como santo de Deus, ainda iria cooperar com os seus irmãos na fé, no sentido de permanecerem em Cristo. E assim disse, porque todos os santos são anjos vivificadores. E todos eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E ainda mais, porque creu piedosamente no que Jesus lhe disse. Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho de Deus se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Hoje, a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e o Santo Profeta Irmão Aldo como o Supremo Pastor da promessa de Jesus nosso Senhor. Como afirmamos no ensino da doutrina, comandam os santos e anjos dos céus, os quais lhes foram dados por Deus e são revestidos de poder e das virtudes do Espírito Santo do Pai para a realização desta obra. A presença desses santos é o mesmo que a presença de Deus. Assim creiam, confiem e sejam fiéis, obedientes, santificados aos preceitos da fé apostólica, para merecerem sempre como filhos de Deus toda a proteção dos santos e anjos e a manifestação gloriosa do poder de Deus, nosso Pai, em seu viver. Amém. Queridos irmãos e irmãs e internautas, ouviram aqui muito bem esta mensagem, muito bem esclarecida, sobre os santos e anjos. E observamos que esta mensagem traz para nós, apostólicos de hoje, um ponto muito importantíssimo em nossa vida espiritual. A mensagem, ela tem um sentido entre todos os que aqui mostram na mensagem, mas é o sentido principal que a mensagem quer nos dizer, irmãos, é a nossa fé nos santos e anjos, e também a certeza que eles podem ajudar a cada um de nós. Essa mensagem, irmãos, ela abre um leque, talvez para muitos analisadores de uma mensagem, de um contexto, possa encontrar várias saídas ou rumos para uma meditação. Mas nós analisamos e entendemos, e sempre crendo na presença do Espírito Santo de Deus e sua inspiração, suas virtudes e tudo que eles querem dar a nós, nós sabemos e entendemos muito bem que a mensagem, ela está focada em anunciar e divulgar e garantir a existência dos santos, o seu poder, o seu galardão e também a sua presença na vida dos fiéis, dos que confiam. Porque, irmãos, podem observar que em uma altura da mensagem, ela traz alguns exemplos, quando pessoas tementes a Deus, humildes, que inclusive divulgavam as obras de Deus, o poder de Deus,
foram atacados e, inclusive, forçados a desistir de suas fés como tinham em Deus vivo, e apresentaram outras sugestões ou outras formas de crença e de fé para desvirtuar o alinhamento deles no verdadeiro Deus. E, inclusive, se unirem aos demais, dando toda a sua atenção àquilo que os próprios homens haviam criado e iam criando para desviar a fé das criaturas no Deus vivo, todo-poderoso, para se concentrarem em pessoas na terra que se diziam ter poder e ter direções, e aí então criando algo que as criaturas ficassem apegados a ídolos e entre outras coisas, enganosas, mentirosas, mas que atrás tinha muita intenção das pessoas que se diziam ter poder, para eles terem o domínio sobre as pessoas, sobre os povos. Essa era a maior intenção dos homens maldosos. E houve esses acontecimentos, e foi observado e comprovado a fé dessas pessoas que amavam a Deus verdadeiro, quando eles resistiram à insinuação, à tentação e os planos malignos para destruir a fé que estavam com eles, sendo a eles oferecido ou apresentado formas causando-lhes medo e inclusive ameaçando até a condenação com a morte, se não adorassem ou não fizessem a vontade deles e deixassem de crer e adorar Deus vivo, Deus aquele a quem eles serviam, amavam e adoravam. Mas essas pessoas não se abalaram. É aí que é uma das provas que aconteceu da existência e do poder dos santos e dos anjos, que é citado em nossa mensagem. Porque eles não duvidaram, não temeram, e souberam responder firmes, com coragem, com bom ânimo. Eles falaram a verdade em poucas palavras e não temeram. E então, logicamente, que como conta a história, eles foram atingidos, ou seja, foram levados ao sacrifício. Mas o anjo do Senhor veio, protegeu, guardou e livrou. E desmascarou aquela insinuação, aquela tentação, aquela maldade que estavam fazendo, e entre outras provas que levantavam, mas falsas, mentirosas, enganosas, e então foram derrotados, e o anjo do Senhor veio, falou e protegeu não só aqueles três do fogo, como também protegeu um dos apóstolos sendo preso. Mostra o valor da oração, quando as pessoas são unidas e que veem um colega seu, um irmão seu, uma pessoa que está sofrendo, se unem, oram, clamam a Deus, pedem em favor desta pessoa, daquela pessoa, e Deus age com seu infinito poder, amor, misericórdia, e envia o seu anjo para proteger. Assim como aconteceu de libertar São Pedro da prisão e da morte, porque a sentença já estava prevista, era a morte depois da Páscoa. Mas, como a igreja permaneceu unida, orando, pedindo, Deus enviou o seu anjo, e aquele anjo, só um, foi que fez todo o milagre. Abriu cadeados, abriu porta de ferro, desprendeu as mãos da onde estava preso, fez com que os guardas não vissem. Vejam quantas coisas o anjo fez, realizou e operou.
mostrando aí o seu grande poder. Então, irmãos, tudo isto, a nossa mensagem traz para que nós, apostólicos, sejamos perseverantes na fé, no amor, na confiança do grande poder de Deus que está sobre nós e conosco. Deus nos deu, nestes dias, mais 2 santos poderosos para abençoar, para ajudar as criaturas na terra, que é a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e com eles há grande poder de realizar curas e dar tantas bênçãos às criaturas, livrar de tantos perigos e males, e inclusive de ensinar a viver, como o próprio Jesus pediu a Santa Avó Rosa: ensine meu povo a viver. A Santa Avó Rosa, um dos primeiros passos que ela deu para ensinar este povo a viver, ela ensinou os convertidos a crer nos santos. Vejam a importância da presença dos santos e anjos na vida dos que temem a Deus e que procuram a viver com Deus. Está muito bem esclarecido que eles atuam nas obras de Deus. Então a Santa Avó Rosa ensinou os apostólicos a crer nos santos, na sua presença, na sua ajuda, e a crer e adorar a Virgem Maria. Vejam, irmãos, as profundezas e a sabedoria da Santa Avó Rosa ao ensinar, porque mesmo como nós fomos ensinados a crer nos santos, mas ela deixou muito bem esclarecido que, como crendo tanto nos santos profetas e nos santos apóstolos, que são anjos e santos de grande poder e que receberam grande galardão nos céus, e que está aprovado em um dos ensinos escritos nas Sagradas Escrituras, que quando o Consolador viesse, Deus daria poder e autoridade para esses santos de grande poder que haviam já lutado na terra, iriam ajudar o Consolador na obra de redenção e salvação. Então iriam vir também, cumprindo-se quando Jesus disse que viriam os anjos subir, descer, subir entre os céus e a terra, ter essa ligação, esta comunhão. Mas a Santa Avó Rosa ensinou este povo a confiar, a crer e buscar as suas bênçãos, mas não especificando a qual santo pedir a bênção. Escolhendo o santo para te abençoar, como sabemos que aí no mundo há muitas coisas que identificam ou as pessoas se posicionam a um determinado santo para suplicar um tipo de bênção, um tipo de graça, um tipo de proteção. Mas vejam a perfeição desta igreja, porque a Santa Avó Rosa ensinou: creiam em todos os santos e peçam com fé, que Deus determina, Ele que vai designar o anjo, o santo que vai te abençoar. Mas a Virgem Maria, Jesus, e depois, quando ela recebeu o galardão de Espírito Consolador, ela mandou o Santo Irmão Aldo ensinar a igreja: clamem em nome da Santa Avó Rosa, porque ela é a grande bênção desta igreja, e Deus deu todo o poder a ela, que é o Consolador, porque ela tem o poder de comandar os demais santos e anjos dos céus. Então notem, irmãos, a perfeição dos ensinos, para que os fiéis se concentrem de forma muito fiel, justa e harmoniosa diante de Deus e dos seus santos, para suplicar as bênçãos de forma digna e justa. Porque todos os santos de Deus merecem vir proteger o seu povo na terra. Não? As criaturas não podem escolher qual santo que quer que venha abençoar. Cabe a Deus. Então, irmãos, por isso que o povo apostólico, ou todas as criaturas que assim creem na bênção desses santos, são abençoados, porque é a forma humilde, reverente e temente a eles que busca e suplica a sua bênção e a sua graça. Depois, quando o Santo Irmão Aldo cumpriu também sua missão, que coube a ele a ser o santo pastor prometido por Jesus, ele também recebeu este galardão e este poder de abençoar os fiéis, também clamando em seu nome, porque enquanto ele estava no seu corpo, também foi ensinado que podia pedir em nome dele, para que ele abençoasse, porque ele tinha a missão de abençoar este povo. Vejam, irmãos,
não é o momento que nós poderíamos fazer até uma mensagem sobre os dons e o poder do irmão Aldo, mas algumas pequenas palavras nós podemos colocar para completar a nossa mensagem. Que o irmão Aldo, a missão de pastor, é a pessoa que tem a maior responsabilidade e compromisso de cuidar de um grupo de pessoas, um povo. Quer dizer que, comparando a um rebanho, porque todos têm os mesmos méritos, e o pastor tem toda a autoridade e o compromisso de cuidar de todos. É o santo irmão Aldo. Então, clamando por ele, ele pode ajudar a cada um de nós. E ele também pode determinar o anjo ou santo que pode ir abençoar aquela pessoa, seja onde estiver. Então, irmãos, a nossa mensagem traz essas profundezas doutrinárias e sobre a vida dos santos e dos anjos dos céus e o poder que está diante de Deus para proteger os fiéis na terra e inclusive para cumprir a missão dos tempos que viriam, que seriam os tempos da regeneração. Hoje, se não fosse a ajuda desses santos e o próprio amparo da Virgem Maria, seria muito difícil Deus formar um povo santo na terra, devido ao mundanismo, ao pecado e o avanço desenfreado para todas as coisas más e ruins que há no mundo, que amarram as criaturas, prendem-as nos seus pecados e nos seus próprios gostos e desejos de praticar o que quer e o que bem entende. Mas para ser de Deus é preciso naturalmente ter uma vida fiel, humilde, consagrada, regrada, de forma não só pensada ou achando que dentro de si tivesse isso já estava bom, mas que possa apresentar com suas obras, com o seu viver, porque este viver e estas obras não são para deixar as pessoas com orgulho, querendo ser diferentes dos outros, mas na própria naturalidade do viver das pessoas, então isto se vê e constata na vida de cada um que é filho de Deus. É provado, é visto, é entendido, é visto o viver das criaturas que estão com Deus, como é a vivência dessas pessoas. Então, é a prova que tem algo muito precioso com o seu Deus Criador. E pode deparar com o que for neste mundo, desde que use a sua fé nos santos, assim como citou aqui esses exemplos, poderá ser muito feliz e vencedor. Não importa o tipo, a forma, a afronta contra a sua vida, contra a sua fé, contra o seu viver, contra as coisas que te pertencem, ou até a sua própria igreja. Mas deve defender, deve ser firme, positivo, e com isto o nosso Deus bondoso, e com todos os seus santos, e o Espírito Santo de Deus, concede muita virtude, muita força, muita coragem e o livramento em sua vida, para que se mantenha sempre firme com seu Deus e com todos os seus santos e anjos. Vamos assim, irmãos e irmãs, todos muito firmes nesse santo caminho, porque a nossa doutrina é santa, pura, sensata, ela nos dá o direito e os méritos de toda a graça divina do reino dos céus. Basta crer e praticar. Assim eu desejo a todos muitas felicidades, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos, assim como os nossos internautas também. Nós vamos chegando para o final da nossa reunião de oração, que vamos cantar o corinho antes da oração individual. Mas ainda antes que eu esqueça, eu aviso os irmãos todos, os que desejam e estão querendo ir participar da festa de aniversário da nossa congregação de Chapecó e tomar a Santa Comunhão no domingo, que devem procurar o responsável aqui da sua congregação sobre viagens e dar o seu nome, porque é preciso, é muito necessário pôr o nome de todos os que vão de cada congregação na lista, para que lá também eles saibam quantas pessoas estão indo para aquela congregação. Então não esqueça, mesmo indo sozinho, com seu carro, ou como for, mas dê o seu nome para pôr na lista. Agora eu convido a todos os que estão assentados, por gentileza, se coloquem em pé.
Nós iremos cantar o corinho de número 84, Ó Espírito Santificador. Ó Espírito Santificador, Mestre ensinador, Espírito de amor, inspira as nossas orações, une os nossos corações com o teu amor. Ajuda-nos, ó Espírito de Deus, ensina e fortalece-nos com a unção dos céus. Espírito Santificador, une o povo do Senhor no teu excelso amor. Agora, irmãos, nós podemos orar, fazer cada um a sua oração individual. Amém. Vamos agora entoar o corinho de número 86, com fé e amor. Com fé e amor no coração,
expressamos nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Rosa, nosso Espírito Consolador, com fé e amor no coração, expressamos nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Rosa, nosso Espírito Consolador. Muito bem, irmãos, chegamos ao final da nossa reunião de oração, muito alegres, felizes. Eu, mais uma vez, quero agradecer a todos por terem, assim, cooperado, participado até o final desta reunião, com sua bela e maravilhosa atenção e reverência também. E os convido para a reunião de sábado, com início às 19h30 e domingo às 18 horas. Sejam todos bem-vindos e assim os aguardamos com muito carinho e amor. E oramos para encerrar nossa reunião. Glorioso Deus e onipotente Pai, Senhor, neste momento estamos finalizando a nossa reunião de oração. É grande a nossa alegria, o nosso contentamento por estarmos contigo, com os teus santos e anjos, crendo sempre na existência dos santos e em seu poder, em sua santidade, em seu galardão que tem de servir ao Senhor em prol da humanidade, de todos quantos creem em Ti com firmeza de fé e creem que o Teu poder nos céus aumenta com a salvação de almas na terra, porque o Teu reino a cada dia se torna maior e mais honrado e glorificado, mesmo com o cumprimento daquilo que o Senhor criaste como criação dos seres humanos e os criou para a sua honra e glória e fazerem parte do Teu reino. Por isso nós sabemos que nos dias atuais, através da obra desta Igreja Apostólica, o Senhor tem acolhido e levado muitas almas para os céus. E também cremos que muitas das mesmas o Senhor tem dado autoridade e junto a Santa Avó Rosa e Irmão Aldo, eles têm cooperado muito na obra desta igreja. Pois aqui, esta igreja é onde formam santos para a sua glória, com doutrina, disciplina e uma formosura muito especial, porque ela é muito oportuna e tem todas as possibilidades de assim elevar as criaturas na santidade e na consagração, desde que se esforce. E então assim nós, como aqui ainda estamos lutando, nós cremos nos teus ensinos, cremos nas suas palavras, cremos naquilo que o Santo Irmão Aldo deixou para que a igreja seguisse com muita firmeza e com muita fé. Buscamos com amor também recordar destes ensinos e que inclusive damos muito valor aos exemplos que os santos profetas e apóstolos tiveram em seus dias na terra e levaram firmes suas fé no Senhor Deus vivo, todo-poderoso, e venceram o mundo, o mal, as insinuações maldosas, mentirosas, tentadoras, que tentaram desviar a fé das criaturas no Senhor. E esses exemplos hoje são magníficos para nós, são recordados em nossa doutrina e muito nos ajudam. Por isso, Santa Avó Rosa e querido Irmão Aldo, como também a sua vida, suas vidas, para nós foram e são grandes exemplos para nós podermos vencer também. Eu te peço, ajude a todos nós, nos ajudem a vencer, dando-nos bastante ânimo, força e sabedoria. E agora rogo pelos enfermos, pelos doentes, por aqueles que passam dias difíceis em suas vidas. São criancinhas que muitas vezes estão internadas, estão em UTIs, estão em situações muitas vezes um tanto difíceis em suas recuperações. Mas os familiares creem e confiam, oram
e pedem a sua ajuda. E muitos irmãos unidos oram pelos mesmos, rogando a tua bênção. Ó Santa Avó Rosa, irmão Aldo, olhem para essas pessoas, por essas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos e idosas, todos tenham a cobertura dos céus para o livramento dos males e até mesmo amenizar os seus sofrimentos, suas canseiras e tantas coisas que às vezes tentam fazer ficá-los um tanto desanimados, abatidos. Mas, Santa Avó Rosa, toda a fé dos teus filhos é a que pode falar mais alto e trazer uma recompensa maravilhosa para a sua vida. Também oro entregando estes pedidos de oração a ti, ó irmão Aldo. Santa Avó Rosa, pois aqui estão esses nomes e essas pessoas indicadas, porque, é claro, estão precisando da sua ajuda, da tua mão, para amenizar seu sofrimento, suas dores ou outros problemas, sejam particular, seja como for, desde que seja importante para as suas vidas, como na verdade são, senão não estavam pedindo. E pedem porque creem que o Senhor irmão Aldo e a Senhora Santa Avó Rosa sempre têm atendido e irá atender sempre quando clamarmos e pedirmos a tua bênção. Então eu entrego nas tuas mãos estes pedidos e também oro por todos, não só por estes que aqui estão dentro deste templo, mas por aqueles outros nossos irmãos que pertencem a esta congregação e não puderam vir pelos seus motivos de trabalho, pois é dia de semana, estudos e tantas outras atividades mais que desenvolvem, sejam amparados, guardados e fortalecidos em sua fé e sejam ricamente abençoados. Como também oro pelos internautas, por os que clamam e pedem a sua bênção. Santa Avó Rosa, irmão Aldo, sabemos que os senhores já estão atentos aos seus clamores, porque lá onde eles estão também estão orando e pedindo a tua bênção e a tua graça. E agora, amados irmãos, todos unidos, recebamos a bênção do nosso bondoso Deus, a bênção de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo. E poderemos então, daqui a uns minutinhos, se retirar para os nossos lares, aonde iremos descansar, na paz e na proteção de nossos santos. E assim sejam louvados e glorificados o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Virgem Maria, Santa Avó Rosa e irmão Aldo, hoje e sempre. Amém. Irmãos, a nossa reunião está encerrada. Paz do Senhor para todos, uma boa noite e um bom descanso.